Está começando o Identidade Dom, o podcast do universo do ensino superior. No episódio de hoje, o professor Felipe Moreira explica como a inteligência artificial está transformando a investigação. Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho da tecnologia na perícia, como a IA está se transformando para a investigação. Vocês aqui do curso de investigação e perícia judicial, é muito interessante ter em mente como que a inteligência artificial pode trazer benefícios para vocês. Entender que é algo novo, mas é algo que assim não veio para substituir a formação de vocês ou o perito em si, veio para complementar, tá? Então, uma apresentação breve assim para vocês. Meu nome é Felipe, tá? Eu sou advogado, trabalho atualmente no ramo empresarial, com direito digital também, tá? E a gente está sempre assim a par dessas questões da parte de inteligência artificial, de como que ela se aplica, seja na parte do meio jurídico, seja em outros âmbitos também, porque não é só no âmbito jurídico que a IA trouxe enormes inovações, mas sim em todos os âmbitos. Hoje a gente vai fazer uma palestra mais específica para a parte de investigação e prejudicial e como isso culmina para a questão que vocês hoje vão ter a partir do momento da sua formação, mas não quer dizer que a inteligência artificial também não transparece em outros âmbitos. Porque hoje em dia, na verdade, o que mais a gente percebe é que a inteligência artificial veio para ficar, né? Quem de vocês, eu acho que não conhece o ChatGPT, que é algo que se tornou mais usual do que a gente pensaria, né? Mas ela veio para ajudar, ela não veio para substituir a gente. A gente tem que tratar ela como algo uma ferramenta que, se a gente souber utilizar, ela vai nos facilitar muito o nosso serviço, seja no âmbito jurídico, seja no âmbito empresarial, seja no âmbito até mais de questões que são trabalhos mais braçais, que talvez seria facilitadores para automatizar aquele trabalho. Então, assim, é algo que veio para ajudar, tá, pessoal? Bom, então vamos lá. O que acontece? Com os avanços tecnológicos, né, a gente teve, então, muitos impactos na área jurídica, não só na área jurídica, né, na área da perícia em si também, né, que antes ela era limitada muito, por exemplo, trabalhos braçais mesmo. Você tinha que ir lá para fazer um laudo, você tinha que ir no local, primeiramente, fazer a análise sua, você tem que chegar lá, verificar como está a situação do local, o que aconteceu, se for um caso de perícia criminal, se tem vítima, como que estar a vítima, era algo mais pessoal, era algo, era algo que era, assim, era necessário o perito estar lá. Não que hoje não seja, mas veja que todo o trabalho era necessário que o perito estava lá, para o ponto que a partir do momento da coleta de dados que o perito fazia, demorava muito, né? Para que saísse aquele laudo. Às vezes um laudo que poderia ser emitido em uma semana, 2 semanas, vamos supor, se ele tivesse uma automação do serviço dele, demorava meses, né? Por quê? Porque dependia das diligências que era realizada pelo perito, do trabalho de coleta de dados, seja de câmeras, seja do ambiente, seja das provas que tinham no locais, todas essas questões. E eu não falo nem na questão só no âmbito judicial mesmo, pessoal, ou no âmbito criminal. Eu falo também, por exemplo, perícia, vamos supor, em empresas, para uma pessoa que vai fazer aposentadoria, que muitas vezes precisa se verificar o local de trabalho para ver a questão de insalubridade, para ver a questão de periculosidade do ambiente que ele trabalha, para ver se ele vai ter direito àquele benefício que vai ser concedido, vai ter direito à questão da atividade especial. É necessário um perito fazer, às vezes, a perícia in loco, né, que é dentro do local, para verificar como é a situação do serviço da pessoa, né? E nisso, a gente se depara com o quê? Às vezes com um trabalho que demora para sair um laudo. Vamos supor, 1 mês, 2 meses para sair um laudo, para o perito poder fazer aquela avaliação, para coletar todos
os dados necessários para fazer a perícia. E o que isso acomete aos outros? Ou seja, demora no laudo. A gente sabe que o nosso judiciário, independentemente que a gente teve hoje a questão de automação de processos tornando digitais, a gente sabe que ainda assim a gente tem uma morosidade no processo judicial muito grande. E casos de processo trabalhista, processos previdenciários, processos que sejam criminais, depende muito do perito. É muito essencial a atividade do perito. Então, pessoal, a questão da perícia, quando ela era muito braçal, demorava muito para emitir um laudo. Algo que às vezes é essencial. A gente sabe, o judiciário já é algo moroso, né? Que demora. Às vezes você pega um processo aí, quantas vezes me deparei com um processo que demorou mais de 10 anos para sair uma aposentadoria. É algo muito comum, né? Que a gente vê hoje em dia ainda. Mas foi por conta, não foi por conta de uma questãozinha só que demorou o andamento daquele processo? Não. Foi porque, às vezes, várias questões que poderiam ter sido automatizadas, a gente não tinha as ferramentas. É a mesma questão na perícia, né? Então, assim, às vezes um laudo, se ele tivesse sido emitido dentro do período, vamos lá, um mês, no máximo, já tinha feito com que o andamento processual tinha caminhado muito mais rápido, né? Algo que às vezes demorou muito tempo a ser feito. Então aí vê que a questão da morosidade é o que atrapalha muitas vezes a gente caminhar com o trabalho que a gente tem hoje em dia. E o que acontece? A IA, ela veio para nos auxiliar. Ela veio para quê? Para auxiliar nosso trabalho, veio para que a gente tenha um acesso até mais rápido do que a gente tinha de informação, porque quantas vezes você se depara? Antigamente você colocava, tem uma dúvida de algo que vou colocar no Google. Hoje em dia, muitas pessoas nem usam mais o Google, vai direto no chat GPT e procura lá. Eu queria saber relacionado a esse tema. Aí ele vem e te traz várias nuances daquele tema. Te traz a aplicação prática, traz a aplicação teórica, te traz, se for uma questão de uma peça jurídica, traz essas aplicações jurídicas também, os termos, os artigos que são aplicáveis. Então, assim, é algo que facilita muito mais o serviço de todos, né? E é isso que a IA, a predisposição da IA é isso. Ela tenta melhorar o que a gente utiliza das nossas ferramentas, né? Continuando aqui. Então, só para a gente poder combinar a IA com a perícia judicial. A perícia judicial, como vocês já estão careca de saber da parte aí de vocês do curso de investigação e perícia judicial, é uma atividade técnica, né? Que busca dar um suporte, um juiz especializado, fazer talvez uma atividade, uma verificação de como está aquele local, se realmente está adequado, seja no local de trabalho, seja na questão do juiz, fazer então um suporte. O perito hoje em dia é uma atividade que se torna essencial, porque todas as questões que a gente tem que culminam em uma atividade laboral, quando você vai ter que provar algo sobre essa atividade ou sobre algo que aconteceu, é necessária a perícia. Seja a perícia criminal, que é o caso que eu falei para vocês, se aconteceu algum acidente, se aconteceu algum crime, alguma situação que é necessário fazer uma investigação, o perito se torna, então, aquela figura essencial para que se tenha um desfecho do que ocorreu. A mesma coisa é a questão contábil. Você tem às vezes um valor a ser recepcionado, se você está no judiciário, um valor a ser recepcionado, você precisa primeiramente verificar se esse valor está correto, ou seja, se aquele valor que foi trazido para você está correto. E quem que faz essa verificação é o perito contábil, né? É ele que vai fazer essa verificação. Da mesma forma, é a questão também da perícia médica, muito comum na atividade de previdência, né? Que se você precisa verificar se a pessoa está realmente incapacitada para ter aquele benefício, nos benefícios de incapacidade que a gente tem, aposentadoria por invalidez, auxílio doença, auxílio acidente, né? Então, a perícia médica se torna algo mais essencial que às vezes os próprios documentos que a gente trouxe lá no processo. Porque se a perícia médica, o perito vai lá, ao fazer a perícia, analisa que
ali não teria a incapacidade, a pessoa não vai conseguir o benefício. Pessoal, eu vi que vocês estão trazendo algumas dúvidas aqui. Eu vou responder no finalzinho da palestra, tá? Eu não vou deixar perder aqui. Eu vi aqui que você trouxe aqui, tá, Cássia? Aí no finalzinho da palestra eu trago aqui pra gente só não perder o fio da meada aqui da palestra, tá bom? Da mesma forma, pessoal, seja o perito digital, seja o perito ambiental, ele se torna uma figura essencial. E o fato dele poder automatizar seu serviço faz com que ele possa não só conseguir mais demandas para trabalhar, né? Mais perícias para fazer, mas também facilitar seu próprio serviço. Aqui eu trouxe algumas fundamentações de vocês quanto à perícia civil, que se cabe no artigo 464 e 480 CPC, e o artigo 159 e 167, que fala da perícia penal. Então, pessoal, o perito ele acaba sendo o perito ele acaba sendo uma figura super importante para essas atividades. Na verdade, para a maioria das atividades, pessoal, porque independente se você às vezes um dia nunca teve contato com alguma atividade, às vezes de um perito, até vocês, se vocês ao se formarem e não for trabalhar como perito, às vezes vocês vão acabar tendo algum contato meio que indiretamente. E eu falo porque se você algum dia tiver um processo, seja ele trabalhista, seja ele previdenciário, seja ele criminal, vai ter a figura do perito. Vai ter a figura do perito e o perito vai estar lá para auxiliar. Então ele é aquela figura essencial e hoje em dia se tornou mais essencial ainda, porque hoje, com as demandas que a gente tem no meio judiciário, que a gente se depara com que juízes com mais de 50 mil, mais 50 mil processos nas suas varas para ser julgado, o perito ele é um auxiliar do juiz ao ponto que, quando o juiz ele verifica que ele não tem a capacidade técnica para emitir uma decisão, que ele fala assim, nossa, essa decisão eu preciso que ela seja bem fundamentada. Eu não tenho a capacidade técnica para falar sobre determinado assunto. Então, vou determinar a perícia e, através dessa perícia, vendo o laudo, eu vou corroborar a minha decisão. Então, assim, o perito, sim, ele é aquela figura essencial para a prova técnica. E aí, pessoal, a gente se depara com os desafios para a perícia tradicional, que, como eu trouxe para vocês, com o enorme crescimento de volume de informações digitais torna a triagem manual muito inviável, porque hoje em dia a cada segundo, a cada momento chega alguma informação, chega alguma questão. E o fato do perito ter que fazer todas essas questões, você ter a perícia ser algo muito manual, ao ponto do que é necessário o perito se locomover para o local da perícia, ou então é necessário que todas as informações que o perito vai necessitar para emitir o laudo sejam de maneira manual, torna algo que completamente inviável. Hoje em dia a gente mora no mundo da informação. A informação é algo que chega a cada segundo. Então é necessário que também a gente consiga otimizar a forma que as perícias são realizadas, né? Então assim, e aí eu falo para vocês, tempo de análise às vezes são muito grandes quando era feito na perícia tradicional, ou seja, você coletava todos os dados, tava lá com o seu banco de dados. Aí, para você analisar todas essas documentações, às vezes, eu falo para vocês, às vezes são documentos com mais de 200 páginas, são documentos de mais de 1.000 páginas, e o período tem que fazer análise para emitir o laudo dele, né? E aí você fala assim, nossa, como é que eu faço como é que eu faço a questão dessa análise, sendo que eu tenho que fazer isso de forma tudo manual, né? E é isso que a IA entra para tirar essa questão de trabalho manual, ou seja, a facilitação, é isso que a IA busca para trazer para hoje, para dentro do âmbito da perícia, né, que é o que a gente está trazendo aqui, mas não só isso, em todos os âmbitos em si, né? Então, assim, outra questão que a gente pode citar, que é um desafio para a perícia tradicional, é que, querendo ou não, pessoal, a gente, como pessoas, nós somos falhos, né? Nós cometemos erros. Então, o que acontece? Às vezes, um profissional tem lá todas as informações para fazer o laudo, né?
e por, às vezes, uma negligência, por uma desatenção, ou até propositalmente, ele omite algo. Ou seja, aquela omissão acaba prejudicando o laudo. Algo que poderia ser completamente vedado se a gente estivesse utilizando talvez uma plataforma de IA que ajudaria naquela análise dos dados, né? Naqueles dados que foram fornecidos, né? Então, assim, é, a IA, ela vem com o quê? Para aumentar a precisão, às vezes, da perícia. Ela vem aumentar a precisão dos laudos que são emitidos pelo perito. Porque, às vezes, não falo às vezes, né? Na verdade, muitas vezes acontece de que algo passa e quem é o prejudicado, quem é que demanda do laudo, quem precisa do laudo. E aí o que acontece? É necessário. Quantas vezes eu vi já em processo previdenciário ou processo trabalhista que você vai lá, tem a determinação da perícia, determinou a perícia. O perito, a gente informa quais são os quesitos que a gente quer que ele analise sobre aquela demanda, ou seja, o que eu quero que ele verifique? Processo previdenciário, eu quero que ele verifique se a atividade era atividade insalubre, se ele tinha mexia com questões químicas, quero que ele verifique tudo isso daí. E aí, na emissão do laudo, o perito trazia, sim, a resposta dos quesitos, mas não de uma forma tão clara, né? O que acontecia? O juiz ia lá e tinha que determinar novamente que o perito fosse intimado para que ele emitisse um novo, não um novo parecer, mas que complementasse aquele laudo com novas informações, porque não ficou claro. E aí, talvez, se já tivesse implantado algo que, como a IA, para auxiliar sobre esse laudo, talvez não teríamos esse problema. Pode ser que talvez o perito não se atentou, pode ser que o perito estava com uma demanda muito alta e não conseguiu realmente se desdobrar sobre aquele laudo que era para ser emitido por conta do prazo que ele tinha, né? Então, assim, a IA é uma questão que facilita, ela vem aqui como uma ferramenta facilitadora para vocês, como que vão trabalhar nessa questão, às vezes, de perícia, vocês utilizarem ao seu bel prazer, vocês utilizarem de forma que vocês conseguem otimizar o seu serviço como perito. Então, pessoal, agora passando já um pouquinho para falar sobre a inteligência artificial, a famosa IA, né? A inteligência artificial, ela geralmente ela se trata de um processo cognitivo que os humanos, feito pelos humanos, pelo nosso cérebro, né? Só que feito através de uma máquina, né? De um sistema de inteligência artificial que ele vai pegar, ele vai analisar os dados e vai te fornecer o que você às vezes precisa, né? Então, assim, ele você muitas vezes nas ferramentas você vai lá, alimenta ele com as questões que você necessita que sejam respondidas ou com os dados que você possui, né? Você faz essa alimentação de dados e ele vai te dar a resposta conforme você está necessitando, né? Então, assim, muito comum, que é igual eu estou falando para vocês, o ChatGPT. O ChatGPT é uma ferramenta que, como posso dizer para vocês, inicialmente, quando a gente viu ele, muitas pessoas utilizavam o ChatGPT muito para fazer trabalho acadêmico, né? Então, assim, você chegava lá, pedia, ó, eu quero que faça um artigo sobre a temática de inteligência artificial. O ChatGPT vai te fornecer. Com uma certa profundidade? Não. Vai depender de você chegar lá e falar assim, ó, quero que você se especifique sobre essa temática, quero que você me dê sobre essa questão. Então você vai alimentando ele ao ponto que ele vai conseguir trazer todas as informações que você necessita. Então, assim, é uma questão que você fala assim, é algo facilita, né? E aí você me fala assim, nossa, mas aí a inteligência artificial não vai errar? Não, na verdade, a inteligência artificial vai errar ao ponto que ela vai se aprimorando para que os erros que ela às vezes induz a gente através das informações fornecidas, ao ponto que ela não aconteça mais. Quantas vezes eu acho que algum de vocês já deve ter utilizado o ChatGPT, deve ter colocado algo lá pedindo, às vezes, e às vezes ele vai lá, vai te fornecer alguma fonte e aquela fonte não existe, né?
E aí você pergunta assim para ele, nossa, mas essa fonte não existe, da onde você tirou? E aí ele vai buscando novamente, da onde tirou, e às vezes, muitas vezes, ele não consegue fornecer para você. Ou então as limitações que ele tem, porque o ChatGPT, por exemplo, ele tem algumas limitações para novidades depois de 2021. Igual acontece muito com a questão da lei de licitações, né? A lei de licitações ela foi homologada a partir de 2021, né? Então, qualquer questãozinha sobre a lei de licitações que você coloca no ChatGPT, às vezes vem com uma informação desatualizada, porque vem com a lei antiga, né? Muita questão também, que a gente, vamos falar assim na parte mais, vou trazer para mim agora como advogado, que querendo ou não, a gente tem que aprender, falar assim, a gente não pode ficar refém da plataforma do ChatGPT, não isso, mas a gente tem que saber utilizar as ferramentas que são dadas para nós. Então, você pode muito bem colocar, nossa, eu preciso fazer uma ação sobre determinado assunto. Perfeito. Você quer jogar lá no ChatGPT o assunto que você precisa para ele te dar um norte? Você pode fazer isso. Você não pode ser refém ao ponto de falar assim, não, quero que você monte a peça inteirinha e eu vou utilizar a peça sem fazer nenhuma modificação. E assim, você verifica ao ponto de falar assim, nossa, tá. E aí, quais são as falhas que você falaria que eu vi já da minha parte no ChatGPT? Seria a questão que jurisprudência ele não consegue pedir, né? Jurisprudência, geralmente ele tenta criar, né, a jurisprudência, mas ele não traz a jurisprudência de forma verossímil, né? Você pode, isso é uma falha ainda, que ele às vezes ainda não teve essa automação. E aí eu falo para vocês, por que que é uma falha? Porque a jurisprudência é o que a gente vai, às vezes, vai trazer ao ponto de falar assim, nossa, são casos semelhantes que a gente vai tentar se embasar lá, né, sobre a questão da sua ação. E é essencial que aquela questão seja verossímil, porque você vai trazer casos que já aconteceram naquele tribunal para corroborar a sua ação. Então, se aquilo lá não for verossímil e você junta lá, vai pegar mal para você, né? Ao ponto que a hora que o juiz verificar lá e falar assim, essa demanda que o advogado trouxe não é desse tribunal, né? Então, assim, veja que é uma ferramenta. Você não pode ficar refém, mas você não precisa deixar de utilizar ela. É lógico que a gente tem que aprender a utilizar, né? O fato de você saber utilizar a ferramenta é o que realmente vai fazer com que você otimize o seu serviço, você otimize o seu trabalho, seja como advogado, igual eu estou falando no meu caso, seja como perito, né? Você saber as informações que você precisa lá fornecer para a IA ao ponto que ela possa te trazer. E aí você, como? Você, vamos supor, pega um processo, 1000 páginas, jogo lá, eu quero que você faça um resumo. Beleza, fiz o resumo. O resumo está feito, você, como pessoa, vai fazer aquela análise técnica sobre aquilo. Ou seja, facilitou eu precisava ler antes um processo de 1000 páginas, agora eu vou ler os pontos principais do processo e saber o que que eu tenho que fazer daqui para frente. Então, é uma questão que facilita, né? E aqui trazendo para vocês alguns tipos de IA, não são todos, né? Porque a gente tem inúmeros tipos de IA hoje em dia. Já falei de um, que é o ChatGPT. A gente tem a IA simbólica, que é baseada em regras explícitas e formais, muito parecida às vezes com o ChatGPT, que tem as regras que estão seguidas, ou seja, sobre determinada questão, você joga lá e ele vai te fornecer as questões que já existem, ou seja, vou te fornecer uma lei que já existe, vou te fornecer, às vezes, um dado de algum livro que existe, muito comum em uma IA mais simbólica. E agora a gente partindo na questão da Machine Learning, né, que é o ML, ela é uma IA que ela aprende com os próprios dados. Como seria essa questão? É uma IA que você vai lá, alimenta ela, você vai alimentando com dados, por exemplo, alimento com dados de processo, alimento com dados de laudo que eu preciso. Geralmente você, vamos supor, você é um perito é, na área, na área contábil. E aí você alimenta a IA com as fórmulas que são utilizadas, com as fórmulas contábeis que você utiliza, geralmente o modelo que você utiliza para fazer seu laudo. E aquela IA, que essa é a Machine Learning,
ela vai aprendendo com os próprios dados que são fornecidos, ao ponto que chega um momento que você não precisa fornecer tantos dados, perdão, você não precisa fornecer tantos dados como antes para ela te dar um respaldo, né? Porque ela aprendeu com o que você forneceu, você fez uma doutrinação sobre a sua própria IA. Aí ela se tornou uma ferramenta para você ao ponto que você consegue trabalhar, otimizou seu serviço, né? E você agora, às vezes antes, você conseguiu emitir 5 laudos no dia, falando por baixo aqui para vocês. Hoje você consegue emitir às vezes 15 laudos, você consegue emitir 20 laudos no dia. E aí para um perito que às vezes ganha por demandas, né, por nomeações do juízo, você às vezes, por exemplo, deu uma perícia para fazer por R$ 3.000. Antes você fazia 5, é, você ganhava 15 mil reais, hoje você consegue fazer 20, vai ganhar R$ 30.000, né? Você fazer 20, não, perdão, R$ 60.000, né? Então, assim, é uma questão de ferramenta. A gente também tem a Deep Learning, né? Que é a inserção mais densa, né, de dados, que aí, por exemplo, você pega, carreia a IA com uma inúmera quantidade de informações. Para isso, gente, essa IA que eu estou falando para vocês, essa Deep Learning, ela é essencial que você também tenha um computador mais potente ao ponto que ele possa suportar esse carregamento de vários dados, entendeu? Aqui já seria para uma empresa, às vezes de grande porte, utilizar essa base de dados para o seu bel prazer, né? Então, essas são umas 3 tipos de IA que eu trago para vocês pelo menos terem uma ideia de como funciona. Elas, então, são praticamente, incluem reconhecimento de padrão, circularização de dados, inferências estatísticas. Vai ser todos os dados, ela vai tentar te fornecer ao ponto que você consiga, nessa parte de técnica, avaliar de forma mais rápida, de forma mais que seja mais otimizada, né? E aí, pessoal, trazendo agora para o ponto-chave, né, da nossa palestra, né, os benefícios da IA na perícia judicial, né? Quais seriam esses benefícios, então, que a IA pode proporcionar para a gente na perícia judicial, né? Então, assim, igual eu falei para vocês, um aumento significativo da produtividade pericial, igual eu estou falando para vocês antes, se um perito conseguiria fazer 5 laudos no dia, ou fazer 5 avaliações no dia, determinada documentação. Hoje, com a IA, ele consegue fazer uma quantidade muito maior, otimizar o seu tempo, conseguir mais trabalhos para fazer a perícia, né? Então, assim, ele consegue trabalhar com mais liberdade, né? E, assim, não só essa questão, a IA ela faz com que você torne mais assertivo, seja mais fácil você detectar fraude sobre alguns documentos, mais fácil você detectar sobre alguma manipulação de algumas mídias, né? Inclusive, uma questão interessante para nós trazermos aqui é a questão de muitos documentos hoje assinados por assinatura digital, algo novo, né? Trazido com a MP 2200, junto com a questão da LGPD, né, que hoje a assinatura digital ela tem a validade, né, igual teria um documento de reconhecimento de firma se for por certificado digital, né, e tiver no rol elencado de acordo com o ICP Brasil, né, então assim, você poder também fazer uma detecção desse documento, ver se ele não teve nenhuma manipulação nessa mídia, ver se se esse documento não foi fraudado, porque pode acontecer, mesmo que seja uma assinatura digital, pode acontecer que alguém pegou a sua conta e fez a assinatura por você sem que você saberia. Entendeu? E é para isso que os meios de detecção da IA serve, porque você, como de maneira manual, às vezes não conseguiria fazer essa análise daquela validade daquele documento. Mas com a IA é mais fácil. Se torna algo que algo que seria custoso antes, é algo muito mais fácil agora. Então, assim, não só isso, mas a IA ela também fornece, igual eu tô falando para vocês, uma forma de melhorar a redação dos laudos, né? Então, assim, você tem uma dúvida, como eu poderia descrever tal laudo ao ponto que isso caiba dessa forma, né? Como ficaria melhor a escrita referente para me aplicar nesse laudo?
para que seja de forma mais coesa, para que seja de uma forma mais coerente, para que seja de uma forma que não cause dubiedades ao ponto que a pessoa que vai ler, ou seja, pode ser que o juiz, ao analisar o laudo, não tenha nenhuma dúvida sobre o meu parecer técnico, sobre o que eu estou apresentando, né? Que, estou trazendo aqui que os valores contábeis é X, então é isso, eu quero que ele entenda isso. E aí ela pode te ajudar também nessa redação. Não que, igual eu falei novamente, e gosto de reforçar essa questão, a IA vai fazer o serviço sozinho, vou jogar lá os dados e ela vai fazer, eu já vou pegar, extrair dela e já vou jogar já lá. Não, você tem que saber a forma que você utiliza a IA. Você pode lá alimentar os dados e puxar lá o que você precisa através dela. Perfeito, é isso que é a ideia. Só que você não pode fazer com que seu serviço seja só através da IA. Você também tem que colocar sua visão analítica sobre as questões dos documentos que são analisados, sobre os dados que são analisados, para que você faça o laudo, né? Então, assim, é saber utilizar a ferramenta ao ponto que a ferramenta não se torne algo que você fique refém. Seja algo que realmente você possa utilizar e te auxilie, entendeu? E não só isso, gente. Outra coisa que eu posso falar que é um benefício que a IA traz para vocês, como na perícia judicial em si, né, é o cruzamento de dados em grande escala. Antes você cruzava alguns dados, pegava lá de maneira manual e olhava assim, esse dado não tá batendo com esse. Hoje você pode cruzar inúmeros dados de uma forma simultânea ao ponto de você comparar. Esse dado aqui se compara com esse, então aqui a gente tem uma união de dados ao ponto que isso daqui, então, beleza. Aconteceu um crime. Eu tenho uma câmera de vigilância aqui, eu tenho outra aqui, tenho outra ali. Antes eu precisava olhar uma fita de câmera, ou então uma gravação de câmera daqui, outra gravação de câmera daqui, e aqui de forma unitária, ou seja, primeiro essa, depois essa, depois essa. Hoje não. Com a IA você consegue pegar os dados das filmagens, colocar ela através da IA, cruzar os dados e verificar o que você precisa saber. Se tal pessoa, qual foi a quantidade de pessoas que foram gravadas em tal dia, que teve alguma pessoa que teve uma questão estranha. Com a IA é possível hoje fazer esse cruzamento de dados. E esse cruzamento de dados é o que vai auxiliar você, como perito, vocês também do curso de perícia investigação e perícia judicial a otimizar o seu serviço, né? E aqui, pessoal, trago mais umas ferramentas que eu acho que talvez vocês não são tão usuais, mas ao ponto para vocês conhecerem também sobre algumas outras ferramentas, a Yara, né, que automatiza auditorias, né, com precisão de texto, ou seja, quando vai fazer uma auditoria sobre documentos, auditoria sobre valores, provisionamento de valores, muito comum no município, que às vezes o município tem que fazer o plano diretor, né, anual sobre as verbas que serão gastas para o município. É possível, através dessa IA, você fazer essas auditorias regulatórias. A Clearview, a IA, né, busca de identidade facial em bancos de dados globais, ou seja, para muito utilizar na perícia criminal, para você verificar se tal pessoa passou em certo lugar, se aquela pessoa realmente fez, você conseguir fazer aquela comparação entre se realmente quem cometeu aquele crime foi tal pessoa, a imagem tá aqui, eu consigo comparar aquela pessoa, realmente passou também por essa outra câmera, a Clearview Eye, você consegue fazer essa questão, a Amped 5 é uma questão de uma ferramenta forense de vídeo que aprimora a autenticação da mídia. Porque, gente, hoje, por mais que a gente tenha câmeras de vídeo que são de alta resolução, temos que ter em mente que também, às vezes, aquela câmera vai filmar de noite, às vezes a filmagem vai estar longe, a pessoa que está sendo filmada, e às vezes um crime que está acontecendo, está filmando de longe aquela pessoa,
e você não vai conseguir aproximar tanto lá na filmagem ao ponto de conseguir ficar mais nítido, com essa ferramenta você consegue fazer, às vezes, um aprimoramento da mídia e, às vezes, fazer a autenticação e ver quem que realmente está passando naquela câmera, né? A Pan- Palantir Gotham, né, usado para as forças de segurança para análise de redes criminosas. E aqui eu queria citar para vocês, não é uma IA, né? Mas essa questão aqui dessa última que eu mencionei é muito semelhante àquele instrumento criado, né, pelo Alan Turing, né? Que tem até um filme, né? O Jogo das Imitações, que foi o primeiro projeto para fazer um computador, né? Que ele conseguiu desvendar o código inimigo para quando ia fazer os ataques, né? Não é uma IA, mas é só para passar para vocês que é algo que se assemelha, entendeu? Algo que você consegue fazer essa verificação é, de dados, né? Seja de forma mais, igual eu tô falando de redes criminosas, ou seja de forma mais básica, igual eu trouxe nas outras IAs aqui para vocês também. E aqui, pessoal, eu trago agora para vocês um case, né, de como seria na questão de crimes cibernéticos, a IA, né? A IA, ela pode atuar na questão de invasão de sistemas bancários, também tratada na questão da ransomware, né, questão de criptomoedas, como que funciona? Quando alguém vai tentar mexer na conta, essa conta é bloqueada quando é utilizado esse aplicativo de IA. Ele automaticamente bloqueia a conta para que não se tenha o acesso e apenas o signatário realmente que vai ser feito, que é dono da conta, vai poder acessar através de certas autenticações que são fornecidas por esse aplicativo e ele vai conseguir acessar essa conta de novo. Mas de primeiro momento, aquele acesso suspeito vai ser barrado. Muito comum, igual eu coloquei aqui, de criptomoedas, né? Porque como a criptomoeda, ela é algo que não é algo palpável, né? Ela vai estar lá, sempre lá, na rede. Então, esse tipo de aplicativo, ele serve para oferecer uma certa proteção a essa criptomoeda, né? Aqui a gente também pode falar da parte dos algoritmos da IA, né? Que auxiliam na identificação padrão do código malicioso. Às vezes, quando é trazido um certo código em um sistema, ele reiteradamente fica passando, né? Para dar algum bug naquele sistema, né? A IA, hoje, ela consegue identificar que aquele malware, né? Aquele código lá que está fazendo essa problemática, ele seja identificado de forma mais rápido e possa ser eliminado, né? E também, pessoal, a gente pode falar que a IA, ela, ela como facilitadora, ela diminuiu um tempo médio. Hoje eu falo para vocês, algo que demorava 6 meses, uns 2 meses você já consegue resolver. Tempo médio, não estou falando que é este o tempo correto, mas é um tempo médio, fazendo uma variação aqui para a gente pensar, diminuiu praticamente 3 vezes o tempo que era demorado antes para fazer uma perícia, né? Para fazer uma investigação mais completa. Então, assim, reduziu ao ponto que a pessoa que demanda daquele laudo possa usufruir dele um pouco mais rápido, né? E o que é muito comum, que era nesse problema aqui de investigação, na parte criminal, a demora faz com que a pessoa que é a vítima se sinta cada vez pior por conta da demora e não se sinta protegida, né? E nosso papel como na parte de investigação, investigador criminal é o quê? É você analisar toda a situação como um contexto para que por que você realmente foi contratado para fazer a perícia e conseguir emitir o laudo de forma mais adequada. Um segundo caso aqui que eu trago para vocês, pessoal, é a IA aplicada nas questões de câmeras inteligentes, né? Hoje a gente, igual eu falei anteriormente, a gente pode ter um cruzamento de dados ao ponto que antes você tinha que olhar uma filmagem por vez para identificar um padrão atípico sobre o que era detectado na câmera. Hoje você consegue fazer esse cruzamento de dados.
Câmeras inteligentes são algo que muito comum hoje em dia, né? Softwares de alerta, ou seja, questões de alarmes de casa, essas questões de automação de segurança, é algo que está cada vez mais presente hoje na casa de muitas pessoas. Não falo na minha, né? Mas de algumas pessoas já está muito presente a automação dessa questão de segurança, que você tem um sistema de segurança tão aprimorado com a IA, às vezes com cruzamento de dados, que no primeiro momento já é transmitido um alerta para a pessoa que é responsável por esse software e ele já consegue fazer cumprir todas as medidas necessárias para resguardar a pessoa, se ela estiver dentro de casa, ou o próprio imóvel, né, em si. Então, assim, algo que vem cada vez mais se tornando presente no nosso meio. Um exemplo real que eu trago para vocês aqui são os metrôs de São Paulo, né? Que teve um aumento de 40% contra a prevenção de furtos com a automação das estações de monitoramento, né? Então, assim, a IA ela é sim uma ferramenta que faz com que você possa aprimorar a forma de serviço. E não só, igual eu falei para vocês, não só na questão de investigação, mas em todo o contexto de todas as pessoas, em todos os tipos de serviços, trabalhos. Aí, pessoal, o que a gente pode falar assim sobre alguns aspectos éticos e legais? Como podemos equilibrar essa questão de segurança e privacidade utilizando a IA? Veja que a IA ela tem que seguir o que é determinado pela norma geral de proteção de dados, que é a famosa LGPD, criada há pouco tempo, né? Ainda acredito que a nossa LGPD ela ainda é algo meio embrionário, tem muitas questões ainda a serem desenvolvidas, mas já auxilia muito, né? Porque antes a gente tinha algo que a gente não tinha nada realmente que realmente trazia ao ponto, falar assim, ó, vai ter a proteção de dados, vai ter a proteção de compartilhamento de dados. Antes não, antes eram algumas leis mais esparsas ao ponto que tinha proteção de certas questões, outras não. Quantas vezes a gente já chegou a verificar de vazamento de algumas fotos de atrizes famosas, né? E aí teve a criação de certas leis para tentar culminar para tentar barrar essa questão de alguns compartilhamentos indevidos, mas até então era leis esparsas. Agora a gente tem realmente uma lei específica para a proteção de dados e que ela acaba limitando o uso indiscriminado da IA. Você pode ver que se você colocar certa questão no ChatGPT, ou seja, ou em outros meios que fornecem essas informações, ele vai ter uma limitação. Ele não vai poder fornecer certas coisas, por exemplo, ele não vai pegar uma foto, fornecer uma foto de uma pessoa lá para você. Ele não vai fazer isso. Ele pode fazer isso, pegar uma foto sua, se você carregou a sua foto lá, ele vai pegar lá, pode fazer alguma modificaçãozinha e tal, mas ele não vai é, pegar o ponto, pegar uma foto de uma pessoa e vai lá mexer. Ou às vezes ele vai pegar e indicar para você, não posso fazer isso aqui porque não está de acordo com a LGPD, não está de acordo com as normas, a normativa legal. É, então, assim, ele tem uma barreira que tem que ser seguida, que é a LGPD hoje em dia. Então, assim, a gente também tem alguns algoritmos que acabam sendo barrados. Por exemplo, você não vai poder fazer uma pesquisa na IA sobre perguntando para ela como eu poderia piratear alguns filmes. Você pode ver, depois se você quiser testar, colocar no ChatGPT, ele vai te barrar. Ele vai falar assim, não posso fornecer isso aqui porque é algo ilegal, todas as questões tal, tal. Ele vai te falar assim, não posso fornecer esses sites, porque é algo que vai contra as normas, a normativa brasileira. Então, assim, você vê que já tem um entrave ali. E, e é lógico, pessoal, como igual eu falei para vocês, a LGPD, ela ainda é uma norma que ela é embrionária, precisa de muito tempo para se desenvolver. A gente tem aqui leis que são bem mais antigas que ainda estão se desenvolvendo. A própria, vamos lá, a gente pode falar, o próprio Código Penal de 1940, né? Ele ainda é utilizado. Por quê? Porque tem questões que ainda são aplicáveis no contexto atual.
E lógico que teve várias modificações, várias emendas com o passar do tempo para poder atualizar ele, sim. Então, a LGPD ela ainda tem muito que, às vezes, ser melhorado, muito que ser adaptado, muito que ser otimizado, mas ela vem aqui ao ponto para trazer para nós que como uma barreira para o uso indiscriminado da IA, tá? E aqui, pessoal, também trazendo para vocês algumas limitações da IA. Você pode ver que a IA ela traz alguns algoritmos, é, alguns algoritmos são um pouco mais limitados. Igual eu falei para vocês, às vezes a jurisprudência, se você pedir para a IA, ela não vai te trazer, ela vai fazer uma jurisprudência que não é real. Vai ser algo que que, que assim, ela criou porque culminaria com a questão que você precisava, mas não é algo real. E às vezes você precisa do dado real para você para utilizar. Então, assim, ela também tem alguma dificuldade ainda em algumas interpretações de algumas nuances. Você pode ver que às vezes você pergunta algo e aquilo lá que você precisava que o ChatGPT tipo, fornece, ele não vai fornecer, ele vai te fornecer algo totalmente diferente. Aí você vai ter que perguntar de uma maneira um pouco mais diferente para que ele consiga interpretar ao ponto de trazer para vocês. Então, assim, ele ainda não tá naquela questão de ao ponto de ser, coloquei isso, vai ser automático, vai me fornecer já e do jeito que eu quero. Não, às vezes você precisa dar aquela calibrada nele para o ponto de falar assim, agora deu certo, entendeu? E, e também a IA, principalmente no âmbito jurídico, ainda a gente se depara com muitos entraves com a questão de, igual eu falei para vocês, ela ainda não se adaptou com muita questão de leis novas, jurisprudência, formas que às vezes precisam ser de petições, ou seja, até de laudos, ela precisa ainda se adaptar com questões novas, porque como a gente no âmbito jurídico, a gente se depara com questões de modificação diariamente, porque geralmente se tem modificações de lei, geralmente se tem modificação de alguma normativa que precisa, é essencial ser observada e ser aplicada, seja no laudo, seja numa petição, seja numa ação. E a IA ela ainda não conseguiu ainda inserir realmente algo na parte judicial. A judicial ainda a gente tem esses entraves de que às vezes a IA ela não consegue fornecer realmente o que a gente precisa. E aí a gente tem que dar aquela modificada para tentar realmente é, é, ao ponto de, assim, de fornecer o que a gente, pelo menos, consegue dar um norte para nós. Então aí, pessoal, mas trazendo agora como seria o futuro da perícia com a IA, né? Ela, então, traria talvez uma capacitação de peritos digitais, será essencial, ou seja, o perito ele teria que aprender como ele pode utilizar a IA a seu prazer, como utilizar a IA no seu meio, ou seja, como que aquilo realmente vai se tornar uma ferramenta para ele. Igual eu falei para vocês, não adianta você pegar a IA e dar lá, atacar todos os dados e querer que ela te e extrair os dados sem você fazer aquela análise técnica daqueles dados que ela trouxe, você precisa saber ponderar entre os dados fornecidos e a sua análise técnica, né? Então, assim, ainda a gente não tem uma integração da IA também nos sistemas de perícias nacionais, ainda está um pouco embrionário ainda sobre essa questão, né? Então, seria algo que ainda tem que ser inserido com mais assertividade sobre a IA para auxiliar até a questão das perícias, né? E também, às vezes, seria o caso da gente ter algumas parcerias, né, entre público e privado, porque a IA, ela acaba sendo, como a parte pública ainda não teve ainda aquele boom de que realmente, vou utilizar a IA para que seja otimizada essas questões minhas agora. Mas talvez através de uma parceria entre público e privado, que o privado já vai estar desenvolvendo a IA, às vezes culminaria na questão de realmente começar a inserir a IA no meio seja na parte perícia, seja na parte de automação de tarefas operacionais que hoje ficam no foco humano, né?
E aqui, pessoal, indo agora para o finalzinho, tá? Fazendo minhas considerações finais. Então, pessoal, a IA, ela não elimina o papel do perito, ela aprimora. É saber utilizar a IA em conjunto com a atividade desenvolvida pelo perito, né? Então, assim, ela é uma ferramenta, é saber realmente utilizá-la como ferramenta, é saber que ela não é algo que vai te substituir. O fato de você saber mexer, utilizar ela como uma ferramenta, é fazer com que você se aprimore ao ponto que você se torne um profissional ainda melhor na sua atividade, você possa ganhar mais dinheiro, né? Porque você vai poder emitir mais laudos e você pode trabalhar às vezes com um pouco de mais calma, um pouco mais de leveza, porque antes você tinha que fazer uma análise muito grande de certos documentos e hoje você consegue fazer bem mais rápido e bem mais otimizado, né? Então assim, ela tem um potencial muito grande para transformar a perícia e fazer com que a perícia ela se torne uma atividade mais séria, técnica e confiável. Só que, igual eu falei, basta vocês saberem, como perito, como profissional, saber aprender como utilizar a IA para como uma ferramenta para vocês realmente conseguirem usufruir da melhor forma possível. E sempre utilizando ela com ética, observando a regulação da LGPD, outras leis esparsas que às vezes se tornam aplicáveis, e com supervisão contínua de certos elementos que sejam fundamentais para que a gente não tenha nenhum prejuízo no seu serviço mesmo, porque o fato de você emitir um laudo tem uma grande responsabilidade, porque você está emitindo um posicionamento técnico, você está emitindo algo que vai ser essencial, seja para uma ação judicial, seja para uma verificação da forma que está sendo trabalhado dentro daquela empresa, seja para uma perícia em loco dentro da empresa, seja para uma perícia médica. Então, assim, você tem uma responsabilidade muito grande. Então, assim, você saber utilizar a IA de forma técnica, ou seja, alinhar a IA que facilita o seu serviço e a sua análise técnica em conjunto, torna o seu serviço muito mais fácil, otimizável e muito mais rentável para todos. Bom, pessoal, é isso. Muito grato aqui por ter contado com todos vocês aqui, viu?